minutinho. Ao vivo, tá? Deixa eu entrar aqui. Tentar acompanhar, né? Já estamos no Facebook, no Instagram também. Então, boa noite a todos. É sempre uma alegria a gente ter essa oportunidade de unir os nossos pensamentos em nome do nosso Mestre Jesus, de relembrar o seu Evangelho. E nós agradecemos essa oportunidade, porque quando estamos lendo, quando estamos relembrando a mensagem do Mestre, nós crescemos muito em espírito, né? Nós alimentamos a nossa alma com todas essas palavras, com todas essas histórias que nós vamos lendo. E hoje nós escolhemos um tema que tem a ver com todos nós, né? Quem nunca sentiu raiva, rancor, ressentimento? Quem muitas vezes não disse, eu não sou capaz de perdoar, eu nunca vou perdoar, eu nunca vou deixar isso para lá, né? Quem nunca sentiu vontade de revidar, muitas vezes até de se vingar de alguém, né? Muitas vezes através das nossas palavras, inclusive. Às vezes nós não fazemos nada para revidar, mas nós, através da maledicência, daquilo que nós falamos, nós acabamos injetando algum tipo de veneno na história para que indiretamente acabe prejudicando alguém. Então, quando falamos em perdão, estamos falando não só em atitudes, mas em palavras, em pensamentos. E esse assunto envolve todos nós, né? Todos nós temos situações pelas quais nós já passamos e precisamos estar sempre refletindo sobre esse tema. Porque quando Jesus esteve entre nós, ele falou sobre o perdão de diversas formas, em diversas situações. E hoje nós vamos relembrar mais especialmente uma dessas situações que vocês conhecem. Vocês se lembram daquela imagem de uma mulher caída no chão, e Jesus olhando para aquela mulher e perguntando: onde estão aqueles que te acusam? Nós vamos lembrar dessa história hoje. Nós conhecemos essa história através do nosso Evangelho, mas o médium Divaldo Franco nos trouxe um pouco mais. Trouxe uma psicografia onde nós vamos aprender um pouco mais, vamos um pouco além. O que acontece com essa mulher depois que todos aqueles que a acusam vão embora? O que acontece com ela? Então hoje a gente vai ver essa história. Já colocaram a jarra de água, copinho de água? Nós vamos fazer a nossa abertura. Coloquem aí a sua água, porque desde já nós vamos pedindo ao Dr. Bezerra, aos seus enfermeiros, que possam estar fluidificando as nossas águas, os nossos alimentos também, os nossos medicamentos. Vamos permitindo que a equipe de Bezerra já nos visite. E neste momento vamos nos unindo, vamos fechando os nossos olhos, unindo os nossos pensamentos na figura do nosso amado Mestre, o nosso professor querido, Jesus, dizendo que estamos reunidos em seu nome e pedimos, Mestre, pedimos, Jesus, que visite o nosso lar, que entre pela porta da frente de nossa casa e permita que os seus mensageiros façam a limpeza de nosso lar, que coloquem muita luz, que coloquem serenidade, tranquilidade, que nós possamos estar ligados ao nosso Mestre. E neste momento, nós vamos nos ligando
à casa, Fraternidade do Amor, ligando as equipes que trabalham nesta casa e que também estão nos visitando, os índios, os pretos velhos, os caboclos. Vamos nos ligando a esta casa que neste momento está em trabalho, está em atividade. Vamos nos ligando aos mentores desta casa e às fraternidades que nos acompanham, em especial a fraternidade de Dr. Bezerra de Menezes e de nossa mãezinha Maria de Nazaré. Vamos sentindo que nossa mãezinha Maria nos envolve com o seu manto azul, que nos tranquiliza, que nos acalma. E vamos com Maria e com o nosso Mestre Jesus agradecer a Deus, nosso Pai, Pai de amor, Pai de justiça, de misericórdia. Vamos agradecendo a Deus Pai por todas as oportunidades que Ele nos dá. Graças a Deus. Vocês têm, a maioria de nós temos, né? Quem não tem, providencie, né? Porque o nosso Evangelho é o Evangelho segundo Allan Kardec. Nós seguimos o Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, onde temos ali mensagens de diversos espíritos, muitos dos quais aí conviveram com Jesus. E nos trazem mensagens, nos trazem instruções. Quando falamos em perdão, nós lembramos do capítulo 10, né? Qual é o capítulo 10 do Evangelho? Tem gente que já decorou, já sabe de cor. Capítulo 10, bem-aventurados os misericordiosos. Do que fala esse capítulo? Já sabemos que fala do perdão, por isso que estamos comentando aí o capítulo 10. Mas temos algo mais. Vamos relembrar alguns pequenos trechos para que a gente possa fazer uma reflexão. Então, no item 1, ele fala: bem-aventurados os que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Quando perdoamos, vamos pensar assim, né? Que se eu perdoo, eu também vou ser perdoado. E nós sabemos que nosso Pai é misericordioso. Então, nosso Pai não condena, não existe castigo, existe a lei de causa e efeito, existe a lição, um aprendizado que nos chega para quê? Não para nos castigar, para nos dar a oportunidade de aprender e nos transformarmos. Então nós erramos e quando pedimos perdão, precisamos deste perdão. Sentimos no nosso íntimo, no nosso coração, que nós precisamos desse perdão para que nós possamos viver em paz. E quando alguém nos perdoa? E quando alguém nos pede perdão? Quando alguém nos pede perdão, será que eu estou perdoando? Então é essa a reflexão. Em alguns momentos estamos na posição daquele que tem que perdoar, em outros daquele que pede o perdão. E a vida vai nos colocando nessas situações, porque nós não somos perfeitos, nós erramos. E aqueles que estão conosco também não são perfeitos, também erram. Faz parte dessa nossa caminhada. No item 3, se vosso irmão pecou contra vós, ide acertar a falta em particular. Olha só, gente, em particular, entre vós e ele, em uma frase. Quanta coisa Jesus está nos dizendo. Se o teu irmão errou, vai conversar com ele em particular. E o que é que muitas vezes nós fazemos ou temos a tentação de fazer? Porque precisamos aí nos controlar muitas vezes. Estamos vivendo num mundo globalizado, onde estamos falando com pessoas de locais diferentes, e muitas vezes aquilo que nós estamos lendo, um comentário no Facebook, um comentário
que nós não gostamos, nós simplesmente atacamos alguém com as nossas palavras. Precisamos pensar nisso. Se alguém nos ofende com as suas ideias, que são diferentes das nossas, ou se alguém nos ofende porque nós postamos algo que acreditamos, qual seria a nossa postura? Então Jesus nos pede: você se sentiu ofendido? Converse com a pessoa em particular, não na frente de uma multidão, não expondo aquela pessoa ao comentário de outros. Porque muitas vezes, nos sentindo ofendidos, será que nós temos a necessidade de mostrar aos outros que nós estamos ofendidos? Então Jesus nos pede: ide e conversa no particular. Evita que aquele mal, que aos teus olhos é um mal, que nós não podemos julgar, evita que ele prossiga, que aquela situação siga em frente, porque muitas vezes nós colocamos lenha na fogueira. Então vamos chamar. Se for um amigo, então, pior ainda, né, gente? Se for um amigo, nós temos mais obrigação ainda de chamá-lo, conversar e não expor quem quer que seja. Então, ide, se o vosso irmão errou contra vós, ide acertar a falta em particular entre você e ele. Um outro item: reconciliai-vos o mais cedo possível com o vosso adversário, enquanto estiverdes com ele a caminho. Muitas vezes a gente deixa para um outro dia, para uma outra oportunidade, não é? Só que os últimos anos têm ensinado para a gente que a nossa vida é temporária, que nós não sabemos quando vamos partir. Qual é o momento do perdão? Em que momento eu devo me reconciliar? O mais rápido possível. E aí nós sabemos que muitas vezes isso exige de nós um esforço muito grande. Mas o nosso Evangelho nos coloca que quanto maior o teu esforço, quanto mais ofendido você foi, mais mérito você tem. Porque se fosse uma simples ofensa, um simples arranhão, não seria o mérito. Quanto mais difícil para você relevar, perdoar, maior o seu mérito. E o esforço que você faz te enriquece, te faz evoluir. Até chegar um momento, como dizem os Espíritos no Livro dos Espíritos, no Evangelho, que os Espíritos, à medida que vão evoluindo, nem sentem mais rancor, nem se sentem magoados, ofendidos. Será que Jesus, um Espírito tão evoluído, a preocupação de Jesus não era revidar, muito ao contrário. O nosso Mestre, que ao ser crucificado, pede que Deus os perdoe, que Deus nos dê a chance de reparar os nossos erros. E nós sabemos que, por psicografias, que no momento da crucificação, a preocupação de Jesus era com Judas. Era mais com Judas, que estava em situação mais delicada, porque se sentia culpado, com remorso do que tinha feito. O espírito, à medida que evolui, não se preocupa em se vingar, em revidar, não se preocupa em remoer aquilo que viveu, não fica relembrando as suas tristezas, tudo aquilo que ele viveu no passado e que ele não gostou. Para crescermos, seguirmos em frente, precisamos limpar o nosso coração, retirar essas mágoas. É como se nós olhássemos através de uma janela toda embaçada. Uma janela muito suja, uma vidraça muito suja. Toda aquela sujeira nos atrapalha. Nós não conseguimos olhar e enxergar além da vidraça. Enxergar talvez uma paisagem muito bonita. Porque cada mancha da vidraça é uma mancha que nós permitimos que continue em nós. Os nossos ressentimentos, os nossos rancores, todos aqueles pensamentos e imagens de situações que nós vivemos que não foram boas para nós.
essa tarefa é nossa. A tarefa de não carregar este peso é nossa. Não é responsabilidade de ninguém. Cada um de nós, pela confiança que nós temos em Deus, nosso Pai, entendendo que a justiça divina está sendo feita. Não existe a vítima. E não existe injustiça. Porque em outras vidas, que nós sabemos, como espíritas, que vivemos outras vidas, e que aquele que hoje nos ofende pode ter sido, e provavelmente foi ofendido por nós em outra vida. Então não existe injustiça. Precisamos confiar no nosso Pai e nos perguntar, quando fazemos a nossa oração, Pai Nosso, perdoai-nos. Perdoai-nos, Pai, assim como devemos perdoar os nossos devedores. Não estamos ali pedindo, Pai, nos ajude para que possamos perdoar, para que a gente não guarde em nós esse peso, essa mágoa, esse ressentimento. Porque afinal nós confiamos em Ti, Pai. Confiamos na Tua justiça. Sabemos que não existe nada injusto. E aquilo que acontece vem para que eu possa aprender. Vem como lição. Qual é a lição? A lição é aquela situação em que eu estou vivendo. As pessoas que estão comigo para que eu aprenda aquela lição. Quanto tempo isso dura? Muitas vezes dura a nossa vida toda, né? Porque todos os nossos familiares, as pessoas que estão conosco, fazem parte desse aprendizado. Estamos aprendendo juntos. Um outro item: se, portanto, quando apresentares a vossa oferenda ao altar, vos lembrardes que vosso irmão tem alguma coisa contra vós, deixai vossa oferenda ao pé do altar, e ide antes de tudo vos reconciliar com vosso irmão, e só depois voltai para fazer vossa oferenda. Nos lembrando, né, que não basta orar. Quando nós vamos à casa espírita, quando nós fazemos o nosso evangelho, nós estamos pedindo a limpeza da nossa casa, nós estamos aprendendo com as lições de Jesus, estamos refletindo para que nos tornemos pessoas melhores. Mas não basta a palavra, nós precisamos lembrar da ação. Então, será que eu estou ali rezando, estou ali fazendo as orações, mas no momento em que eu me encontro com aquela pessoa difícil do meu relacionamento, ou no momento em que alguém me ofende, no trânsito, no supermercado, na rua, no trabalho, eu mal lembro desses ensinamentos. Então, o ensinamento não é só para a gente deixar, guardar conosco e ficarmos apenas ali em oração. Precisamos colocar em prática, não é? O próximo item que nos diz: não vedes o argueiro no olho do vosso irmão? Então, nós sabemos que também temos defeitos, não é? Então, um motivo a mais para que a gente compreenda que o nosso irmão tem todo o direito de errar também. Não julgueis para não serdes julgados, pois sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Nós ouvimos algumas pessoas dizendo que após o desencarne, aquelas experiências que nós sabemos que a pessoa de pós-morte, né? A pessoa não desencarna, mas ela percebe que ela está ali, ela vê o corpo, né? Ela fica muitas vezes no hospital acompanhando o corpo. Muitas pessoas que tiveram essas experiências nos contam que elas, neste momento, elas se sentiam num julgamento em que elas mesmas se faziam. É como se elas fossem os seus próprios juízes. Então, conforme nós julgamos os outros, nós também terminamos por nos julgar. Se nós somos rígidos demais com alguém, seremos também conosco, né? E quando desencarnarmos, esse julgamento vai pesar sobre nós. Nós mesmos nos cobraremos. Mas é nessa passagem do não julgueis que entra
a história que nós gostaríamos de relembrar. Que os fariseus trouxeram até Jesus uma mulher para que fosse apedrejada. Naquela época havia um costume do apedrejamento e era um costume muito rígido, principalmente com relação às mulheres, né? Porque os homens casados poderiam sair com outras mulheres desde que elas fossem solteiras, mas as mulheres, se fossem pegas com outro homem, eram apedrejadas. E foi o que aconteceu, né? Essa mulher foi surpreendida em alguma situação com outro rapaz e o marido não estava junto. Onde estava o marido? E os fariseus trazem esta mulher diante de Jesus e perguntam a Jesus: o que faremos com esta mulher? E atiram a mulher no chão. E Jesus, como sabemos, como lembramos de algumas histórias, não é? Começa a escrever na areia e espera a multidão que vai se aproximando. Era uma época de festa, havia muitas pessoas ao redor, então é uma cena que envolve muitas pessoas, mas envolve principalmente aqueles que já estavam ali, aqueles homens que estavam ali, pegando as pedras no chão e prontos a atirar, como era de costume. Mas os fariseus perguntam a Jesus: e agora, mestre? E agora, mestre não, e agora Jesus, né? Porque nem todos aceitavam Jesus como um mestre, né? Principalmente os fariseus, como nós sabemos. E Jesus, escrevendo na areia, aguarda o povo se acalmar ali, pensativo, né? Refletindo. E o que é que Jesus diz? Nós sabemos. O que diz Jesus neste momento? Olhando para aqueles homens já com as pedras na mão: atirem a pedra, atirem aqueles que não tiverem pecado, aqueles que nunca erraram, podem atirar a pedra. Então começaram a sair. Os homens mais velhos saíram primeiro, depois foram saindo os outros mais jovens, todos eles saíram do local, não atiraram a pedra, como nós sabemos, ninguém teve coragem de atirar a pedra porque todos tinham erros. Então, quando Jesus diz: atire a pedra, julgue se você nunca errou. Então, como que nós podemos julgar se nós também erramos, não é? E aí ele se vira para aquela mulher que estava ali olhando para o chão, né? Mal tinha coragem de erguer os olhos, não é? Como sabemos. E ele pergunta para ela: mulher, onde estão aqueles que estavam te acusando? Onde eles estão? Onde eles foram? Não tinha mais ninguém? E agora, mulher, quem está te acusando? E ela responde: ninguém, Senhor. Ele se coloca como com todo o amor que o nosso mestre tinha por cada um de nós, porque naquele momento ele não olhava somente aquela situação ou somente o julgamento daquela mulher, não é? Jesus estava olhando dentro do coração daquela mulher e vendo mil possibilidades, vendo talvez o futuro dela, talvez tudo que ela pudesse ainda realizar. A preocupação não era julgar aquela mulher, não era condenar. E Jesus diz a ela: eu também não te condeno. Segue e não erres mais. E nós conhecemos essa história, mas não sabemos o que houve depois. E temos então uma psicografia de Divaldo Pereira Franco. Eu vou ler o nome do livro aqui para vocês, porque vale a pena. O livro é Pelos Caminhos de Jesus, do espírito Amélia Rodrigues, onde existe a história da continuação. Existe a continuação dessa história. Esta mulher ficou sabendo onde estava hospedado o nosso Mestre Jesus e foi até lá. Sentiu a necessidade de conversar com Jesus.
de contar para ele como havia sido a sua juventude, que ela teve uma juventude solitária, que ela sempre se sentiu muito sozinha, que quando ela se casou, o seu esposo, logo após o casamento, passou a sair com os amigos e a frequentar locais onde havia bebida, mulheres, e mal ficava em casa, mal voltava para casa. Ela continuou, assim como em sua juventude, se sentindo muito sozinha. Até que uma pessoa se interessou por ela e começou a dar muita atenção, muito carinho. E foi aí que ela se envolveu com este outro homem. Ela sentiu necessidade de contar isso para Jesus. E à medida que ela contava, ela sentia que algo estava se modificando, algo estava transformando, porque o mestre lhe pedia: modifica, muda, você precisa modificar, precisamos fazer algo. Jesus já enxergava o futuro, já enxergava outras oportunidades, já via que ela poderia modificar a sua vida. Mas para onde é que ela iria? Ela ficaria naquela cidade onde não teria mais o apoio da família, que ficou envergonhada, não teria mais o apoio do marido? Para onde ela iria? O que faria esta mulher? Então ela resolve, após a conversa com Jesus, seguir em direção a uma outra cidade. E Jesus a conforta, dizendo: há sempre um lugar no rebanho do amor para as ovelhas que retornam e desejam avançar. Então, se você se arrepende, se você quer modificar alguma coisa, você tem ajuda. Siga em frente. Onde quer que vás, eu estarei contigo, e a luz da verdade te acompanhará. O bem brilhará lá na frente, clareando o teu caminho, dizendo a ela que ela prosseguisse. Não perca tempo com a culpa, não perca tempo se remoendo com aquilo que já aconteceu. Aproveita essa oportunidade e muda, renova, segue em frente. E aí Jesus ainda diz: lá na frente o bem brilhará. Esta mulher segue para viver em outra cidade. E nesta cidade, ela começa a cuidar de viajantes que estão doentes, de pessoas que não tinham muitas vezes onde se hospedar porque estavam doentes. E ela começa a cuidar das feridas destas pessoas. E enquanto cuidava das feridas, falava sobre Jesus, porque havia aprendido com o Mestre e queria compartilhar essas lições, essas histórias. Se transformou numa divulgadora da Boa Nova, né? Não é? Se transformou em alguém que deixou aquele momento de culpa, onde se fazia de vítima, não é? Onde ficava ali se remoendo, se lamentando, para se transformar em um agente do bem, para contar as histórias de Jesus, para levar esperança, para fazer com que aqueles enfermos, e muitos deles passando por ali, precisando ouvir uma mensagem de otimismo, de fé, ela realizava este papel. Passados 10 anos, estava entardecendo, trouxeram para ela um homem muito machucado, muito ferido. E ela começa a cuidar deste homem. Foi em um cair de tarde que lhe trouxeram um homem quase morto. Ela lhe falou sobre Jesus. Ela lavou as suas feridas. Ela ofereceu um caldo reconfortante. E assim ela ia cuidando daquele homem e contando, falando sobre Jesus.
Mas aí chega um momento em que esse homem diz que está emocionado, porque já tinha ouvido falar de Jesus. Porém, ele se lembrava de Jesus num momento que para ele não tinha sido muito bom. Porque foi um momento em que ele defendeu a sua esposa adúltera. Então a imagem que ele tinha do mestre era outra. Mas agora, ouvindo as histórias daquela mulher, ele se emocionava, ele refletia: que Jesus é esse? Esse era outro Jesus, não era o Jesus que ele estava julgando ser. Agora, a vidraça dele estava mais limpa, ele estava enxergando com outros olhos. E quando aquela mulher ouve o homem relatando sobre Jesus, não pergunta se não estava reconhecendo. E foi aquele momento em que ele percebe que a sua mulher, a quem ele estava procurando por muitos anos, porque apesar de eles não terem se encontrado após esse episódio em que ela quase morreu apedrejada, ele a procurou durante muitos anos, em muitos locais, mas não a encontrava. E somente depois de 10 anos, muito ferido e quase morrendo, ele vai ser socorrido nesta casinha humilde, em que esta mulher cuidava de doentes. E foi um momento de muita emoção, em que eles se reencontraram e se perdoaram. Embargada pelas emoções, naquele momento a mulher recordou-se da praça e do diálogo. Neste momento ela se lembrou que Jesus havia dito que lá na frente a luz e o bem triunfaria, que eles viriam. Porque sempre vem. É o nosso destino a reconciliação, o perdão, o bem. A solução é sempre através do amor. Foi o que Jesus nos ensina, é o que Jesus nos ensina. Reconheceu o companheiro do passado e, sem dizer nada, segurou a mão do companheiro e o consolou. Deus é amor. E Jesus, Deus é amor. E Jesus, por isso mesmo, nunca está longe daqueles que o querem e o buscam. Agora, durma em paz, enquanto eu velo. Por enquanto, nós dois encontramos Jesus. Então, nós perguntamos em que lado que nós estamos, não é? Nós estamos muitas vezes na posição da mulher, muitas vezes na posição do homem. Pela nossa doutrina, não podemos dizer que um é melhor que o outro, porque sabemos que o nosso espírito escolhe as suas provas, como também escolhe ser homem ou ser mulher. Que a mulher de hoje pode ter sido o chefe de família, mas que o chefe de família também pode ter sido a mãe. O espírito escolhe as provas de acordo com a necessidade de evolução. Mas estamos todos sendo colocados nesta estrada para nos perdoarmos, para nos darmos a chance. Se você não se perdoa, procure entender que o Mestre nos dá novas chances, que o Pai nos dá novas chances e novas oportunidades. Se você não consegue perdoar, lembre-se de Jesus e vamos lembrar de nossa mãe Maria. Que o foco de nossa mãe nunca foi a vingança, devolver na mesma moeda, nunca foi carregar os ressentimentos, as lembranças tristes. Nossa mãe também. Depois, após a crucificação de Jesus, criou ali a sua casinha para receber os enfermos,
para levar a palavra de Jesus e através do trabalho, da dedicação ao próximo, é que a nossa mãe curava, é que a nossa mãe encontrava alegria, encontrava paz interior. Quanto mais evoluímos, mais o nosso foco é no trabalho, na caridade, no amor ao próximo, e menos em carregar ofensas, mágoas e ressentimentos. E o nosso capítulo 10, quando fala do perdão das ofensas, fala diretamente com nós que acreditamos na reencarnação. Espíritas, não esqueçais jamais que em palavras como em ações, o perdão às injúrias não deve ser um termo vão. Pois se vos dizei espíritas, sede espíritas. Esquecei o mal que vos fizeram e pensai sobre somente uma coisa, no bem que podeis fazer. Aquele que entrou neste caminho não deve se afastar nem em pensamento, pois sois responsáveis por vossos pensamentos, que Deus conhece. Fazei que eles sejam despojados de todo sentimento de rancor. Deus sabe o que repousa no fundo do coração de cada um. Que nós possamos lembrar do nosso Mestre, da nossa Mãezinha Maria, e procurar guardar em nosso coração as boas lembranças, tudo aquilo que nós vivemos, sem julgarmos os nossos irmãos e sem nos culparmos. Estamos aprendendo, não é? Somos todos imperfeitos, aprendizes do Evangelho e temos muita capacidade de seguir em frente e transformar qualquer situação. Confiemos no nosso Mestre e no nosso Pai. E assim nós vamos partindo para o nosso encerramento, vamos nos preparando para as nossas vibrações. Estamos dentro do horário, né, Caio? Agradecendo aqui ao Caio, que está conosco, nos bastidores, agradecendo aos nossos mentores que estão aqui conosco, todo esse reforço espiritual que nós temos. Vamos nos preparando para o encerramento. Vocês podem estar colocando todos os nomes das pessoas que estão nos hospitais, ou dos seus familiares, dos seus amigos, aqueles que precisam das vibrações, que nós vamos pedir nesse momento por todos. Então vamos fechando os nossos olhos, agradecendo a Jesus a oportunidade que Ele nos dá de estarmos reunidos neste momento. E nós desejamos, nós queremos vibrar muita paz, muita esperança, para que o nosso planeta seja envolvido em uma luz intensa. E o desejo de paz envolva a cada dirigente, que chegue a todos os países. Vamos envolvendo o nosso Brasil, os nossos dirigentes, nos pedindo por todas as religiões em torno do Evangelho de Jesus. Vamos deixando vibrações para que o plano espiritual leve onde for necessário, pelas crianças, pelos jovens, pelos idosos, pelos presídios, por onde houver alguém em sofrimento, um sentimento de culpa. Vamos vibrando por todos aqueles que estão doentes, nos hospitais ou em seus lares. Vamos vibrando por todos os nomes que estão colocados aqui nas redes sociais. Vamos vibrando pelos nossos amigos, parentes. Vamos vibrando por aquelas pessoas que para nós são de difícil convivência, por aqueles que nós precisamos perdoar, ou por aqueles que nós gostaríamos que nos perdoassem. Vamos vibrando por todos aqueles que estão à procura de um trabalho, de uma atividade. Vamos vibrando por todos aqueles que estão
desenvolvendo os trabalhos de auxílio ao próximo, que perseverem, que se sintam amparados para prosseguir as suas tarefas, os seus trabalhos. Vamos vibrando pela educação. Vamos pedindo, Mestre, que o teu evangelho esteja cada vez mais no coração dos homens. E vamos vibrando pelo nosso lar, pelos nossos familiares. Que Jesus envolva o nosso lar, todos aqueles que estão conosco. Vibramos agora por nós. Vamos levantando os nossos braços, recarregando os nossos chakras, coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, esplênico, gástrico, genésico. Podemos baixar os nossos braços e neste momento, agradecendo a fluidificação de nossas águas, pedindo ainda, Senhor, por todos aqueles que estão trabalhando pela solução das epidemias e dos problemas de saúde que temos enfrentado, especialmente pelo pessoal da área de saúde. E neste momento, nós vamos juntos, encerrando com oração que nós conhecemos e que para nós é tão importante. Perdoo e peço perdão, livre, permanente e plenamente, a todos aqueles que em qualquer época me prejudicaram ou prejudiquei, e os abençoo sempre que me venha ao pensamento. Deixo o passado passar e dedico toda a minha atenção ao presente, cheio de harmonia, paz, saúde e prosperidade. Minha mente está calma e serena, e nessa atmosfera de paz e satisfação que me envolve, sinto-me profundamente fortalecido e livre de todas as negatividades. Dia após dia fico consciente do amor divino e tudo que é falso se desvanece. Sinto agora o amor e a beleza da presença cósmica divina e permito que essa energia de amor e poder curador flua através de todo o meu ser. E então descanso nos braços imutáveis da paz divina. Graças a Deus, nós agradecemos a todos que estiveram conosco, que estiveram nos acompanhando, que estiveram ligados à Fraternidade do Amor, e gostaríamos de agradecer a todos que colaboram conosco nas cestas básicas. Essa campanha continuem trazendo o seu alimento, continue nos ajudando. Agradecemos todos aqueles que ajudaram na reforma do telhado. Se quiserem continuar também com as doações, continue, porque ainda tem bastante coisa para resolver aqui na casa, né? São muitas despesas que são constantes, né? Todo mês nós precisamos de ajuda. Continuem nos ajudando, divulguem os trabalhos da casa. A casa está funcionando terça, quarta, sábado. Divulguem. Lembre-se que precisa agendar, né, gente? Peguem lá o WhatsApp. Aqui nas redes sociais vocês têm a conta bancária da casa, quem preferir colaborar com depósito. Vocês têm endereço, vocês têm o número para agendamento. Agendem pelo WhatsApp o seu tratamento antes de vir, porque a casa está trabalhando com agendamento, né? Até por questão de não juntar muita gente no mesmo horário. Então venha fazer o seu tratamento. Nos ajudem a divulgar e estejam conosco. Nós agradecemos e desejamos que Jesus esteja realmente em nosso coração. Uma boa noite a todos e até mais. Fiquem com Deus. Bonito. A história aí, quando eu fui ler pela primeira vez, minha Nossa Senhora, quase que eu comecei a chorar. O quê?
Essa é uma história da mulher que depois encontra o marido depois de 10 anos. Ixi. Nossa, eu ouvi essa live inteirinha, só que eu tava tão preocupado com a imagem. Juro que você foi falando, eu fui vendo a imagem. Eu falando com o Léo, a imagem. A conexão, Léo. E não sei o que. Nem ouvi o Evangelho. Eu fiquei com ele grudado aqui na orelha. O Léo falando? Não, eu desci pra falar com a Angelita, que teve uma hora que a conexão foi embora. E aí começou a ficar assim, você na imagem. E eu, Léo, pelo meu celular, Léo, pelo amor de Deus, olha isso. Aí ele cai, conexão. Falei, meu, não tem o que fazer. Ele falou, cadê o 4G? Eu falei, celular de crédito. Esse daqui não tem crédito. Não é os nossos. Mas foi no Insta. Foi no Instagram. Aí quando acaba a palestra, parece que meu cérebro tá assim, não sei aonde. Ele tá voltando.